89. Vozes das luzes. Acho que, se me lembrasse de detalhes da minha vida, ficaria ainda pior, paralisado pelas minhas terríveis ações. É melhor não me lembrar de todos aqueles com quem falhei. Dias se passaram. Navani mal notou. Pela primeira vez na vida, deixou-se levar por completo. Sem preocupações com Dalinar ou Jasna. Sem preocupações com a torre. Sem pensamentos sobre 1 milhão de outras coisas que deveria estar fazendo. Era aquilo que ela deveria estar fazendo. Ou foi nisso que se permitiu acreditar? Ela se permitiu ser livre. No seu laboratório, naquela pequena sala, tudo se encaixava. Conhecer eruditas que alegavam que precisavam do caos para trabalhar. Talvez isso funcionasse para alguns, mas, na experiência de Navani, boa ciência não tinha a ver com inspiração descuidada. Tinha a ver com um progresso meticuloso. Sem distrações, ela conseguia projetar experimentos precisos, tabelas, medições cuidadosas e limites. A ciência tinha muita relação com limites, com impor ordem ao caos. Navani se regozijava nas suas preparações cuidadosas, mas ninguém para provocá-la por manter suas tabelas tão organizadas ou por se recusar a pular quaisquer etapas. Às vezes, Raboniel a visitava e se juntava à pesquisa, escrevendo os próprios pensamentos ao lado dos de Navani no caderno delas. Duas forças opostas em harmonia, concentradas em uma única meta. Raboniel deu a ela a estranha areia preta e explicou a diferença entre investidura estática e cinética. Navani observou e mediu, aprendendo por conta própria. A areia lentamente se tornava branca quando exposta à luz das tempestades ou à luz do vazio. Contudo, se um fabrial estivesse usando a luz, a areia mudava mais rápido. Era possível umedecer a areia para que esta voltasse a ser preta, embora fosse preciso esperar que secasse antes de deixá-la outra vez branca. Era uma maneira útil de medir quanta luz um determinado fabrial estava usando. Ela notou que a areia também mudava de cor na presença de esprenos. Essa alteração também era lenta, mas era possível medi-la. Qualquer coisa passível de medição era útil para a ciência. Mas, naqueles poucos dias abençoados, parecia que o tempo não era apropriadamente mensurável, pois horas se passavam em minutos. E Navani, apesar das circunstâncias, percebeu que estava adorando a experiência. Eu não sei exatamente de onde vem a areia, disse Raboniel sentada no banco junto à parede, folheando o mais recente conjunto de tabelas de Navani. De algum lugar fora deste mundo. Fora deste mundo? Indagou Navani, erguendo os olhos do Fabrial que estava montado. Como outro planeta? Raboniel cantarolou distraidamente. Uma confirmação? Navani achava que sabia o que aquele ritmo significava. Por muitos anos, eu quis visitar o lugar pessoalmente, contou a moldada. Infelizmente, descobri que não era possível. Estou aprisionado nesse sistema, minha alma presa à Braze, que você chama de danação, um planeta mais distante em órbita ao redor do Sol. Ouvi-la falar de tais coisas de modo tão casual impressionou Navani. Outros mundos. Os melhores telescópios não conseguiam fazer mais do que confirmar a existência de outros corpos celestes, mas estava conversando com alguém que havia visitado um deles. Nós viemos de outro, lembrou Navani a si mesma. Humanos, migrando para Rochar. Era tão estranho pensar naquilo, a alinhar os mitos dos salões tranquilos com uma localização real. Será que eu poderia visitá-los? Esses outros mundos? Perguntou Navani. Provavelmente, mas eu ficaria longe de Braze.
Você tem que passar pela tempestade para viajar até lá. A tempestade eterna? Raboniel cantarolou em um ritmo divertido. Não, não, Navani. Você não pode viajar para Blaze no reino físico. Isso levaria. Bem, não faço ideia de quanto tempo. Além disso, não há ar no espaço entre os planetas. Nós enviamos celestiais para tentarem, certa vez. Sem ar e pior, as pressões estranhas exigiam que levassem um grande suprimento de luz do vazio para a cura. Mesmo preparados, eles morreram em horas. As viagens para outros mundos são feitas através de Shadesmar. Mas, repito, fique longe de Braze. Mesmo que passe pela barreira da tempestade, o local é estéril, desprovido de vida. Só um céu escuro, rochedos infindáveis erudidos pelo vento e uma paisagem em ruínas. E um monte de almas. Um monte de almas que não são particularmente sãs. Olha só, já temos aí um vislumbre do que vai ter na terceira era de Mistborn. Eu vou me lembrar disso. Outros mundos. Era um conceito vasto demais para ela compreender naquele momento. O que não era pouca coisa, uma vez que estava considerando a morte de um deus. Ela se voltou para seu experimento. Pronto. Excelente, disse Raboniel fechando o livro. Misla, o guarda de forma tempestuosa entrou na sala, parecendo um pouco irritado. Embora aquilo fosse comum. Misla era seu nome de cantor. Ele havia dito que os valetianos o chamavam de Da. Um simples glifo em vez do nome verdadeiro, porque era mais fácil de lembrar. Talvez, se houvesse passado a vida toda sendo chamada de algo devido à sua utilidade, Navani tivesse aquele mesmo humor. Ela apresentou a ele o Fabrial, que era, bem, não um Fabrial de verdade. O corpo consistia em uma mera bobina de fios de cobre ao redor de algumas gemas. Raboniel conhecia um método para mudar a polaridade de um magneto, processo que envolvia o relâmpago canalizado por uma forma tempestuosa. O relâmpago cativo parecia ter infinitas aplicações, mas Navani se manteve concentrada. Talvez o processo de troca de polaridades também funcionasse em gemas preenchidas com luz do vazio. Navani e Raboniel deixaram a sala, uma vez que o relâmpago podia ser imprevisível. Lembre-se, apenas uma minúscula liberação de energia. Não derreta as bobinas dessa vez, disse Navani enquanto saíam. Eu não sou um idiota, retrucou Régio. Não mais. Do lado de fora, Navani olhou pelo corredor, repleto de caixas de equipamentos, algumas escondendo suas armadilhas, para o escudo ao redor de Irmani. Parecia mais escuro do que antes lá dentro. Ela e Raboniel evitavam o tópico. Trabalhar juntas não as tornava aliadas e ambas reconheciam isso. De fato, Navani estava tentando encontrar uma maneira de esconder descobertas futuras de Raboniel, e isso se fizesse alguma. O relâmpago brilhou na sala, então Mitsla as chamou. Elas se apressaram a entrar enquanto ele colocava o fabrial com as bobinas na mesa. Ainda devia estar quente ao toque, então Navani esperou alguns minutos, embora desejasse arrancar as gemas imediatamente para inspecionar o resultado. Eu notei algo nos seus diários, comentou Raboniel, enquanto as duas esperavam. Você declara várias vezes que não é uma erudita. Por quê? Sempre estive ocupada demais para me dedicar à verdadeira erudição, ser antigo, respondeu Navani. Além disso, não sei se tenho a mente adequada. Não sou genial como minha filha. Então, sempre vi como meu dever conceder patrocínio aos verdadeiros eruditos, publicar suas criações e cuidar para que fossem devidamente encorajados. Raboniel cantarolou um ritmo, então pegou o fabrial com a bobina de cobre. O metal queimou seus dedos, mas ela se curou. Se você não é uma erudita, Navani, então nunca conheci uma. Admito que tenha dificuldade em aceitar isso, ser antigo, embora eu esteja feliz de tê-la enganado.
Humildade, comentou Raboniel. Essa não é uma paixão que minha raça encoraja. Ajudaria se eu dissesse que você não precisa mais usar títulos quando falar comigo? Suas descobertas até agora são bastante para recomendá-la como minha igual. Aquele parecia um privilégio incomum. Ajudaria, Raboniel. Obrigada. Não é necessário agradecer por algo evidente, comentou Raboniel, segurando Fabrial. Está pronta? Navânia sentiu. Raboniel puxou as gemas da bobina, então as inspecionou. A luz do vazio me parece inalterada, disse ela. Navani não havia dito expressamente a Raboniel que estava procurando a antiluz do vazio. Ocultava sua busca em muitos tipos de experimentos, como aquele em que alegara que simplesmente queria ver se a luz respondia à exposição ao relâmpago. Contudo, suspeitava que Raboniel suspeitasse de seu continuado interesse pela ideia da antiluz. Navani salpicou um pouco de areia preta sobre a mesa, então colocou a gema no centro, medindo a força da investidura no interior. Mas, como o ar não se distorceu ao redor da gema, Navani secretamente soube que o experimento havia falhado. Aquilo não era a antiluz do vazio. Ela fez uma anotação. Outro experimento fracassado. Raboniel cantarolou um ritmo. Seria de lamento? Sim, era o que parecia. Devo retornar aos meus deveres, disse ela, e Navani captou o mesmo ritmo na sua voz. Os mais profundos estão quase encontrando o último nodo. Como? Perguntou Navani. Você sabe que não posso lhe dizer isso, Navani. Embora ela houvesse falado em partir, permaneceu sentada. Estou tão cansada desta guerra. Tão cansada de capturar, matar, perder e morrer. Nós devíamos acabar com isso, então. Não enquanto o ódio viver. Você realmente o mataria? Se tivesse a chance? Perguntou Navani. Raboniel cantarolou, mas desviou o olhar. Esse cântico é vergonha? Perguntou-se Navani. Ela reconhece que mentiu para mim, pelo menos por implicação. Não quer de fato matar Odion. Quando você estava à procura do oposto da luz do vazio, não queria usá-la contra ele, sugeriu Navani. Você me provocou com a ideia, mas tinha outro propósito. Você aprendeu a ler ritmos, disse Raboniel, levantando-se. Ou simplesmente compreendo lógica. Navani se levantou e tomou as mãos de Raboniel. A moldada permitiu. Você não precisa matar Irmani. Vamos encontrar outro caminho. Eu não vou matar Irmani, disse Raboniel. Eu estou fazendo algo pior. Estou desfazendo Irmani. Então vamos encontrar outro caminho. Você acha que já não tentei? Ela afastou as mãos de Navani, então pegou e exibiu o caderno das duas, aquele onde havia registrado os experimentos. Elas o chamavam de ritmo da guerra. Ódio e honra trabalhando juntos, ainda que por um curto período. Realizei alguns experimentos nos rubis conjuntados que você criou, aqueles de tamanhos diferentes, contou Raboniel. Acho que vai gostar das implicações do que descobri. Eu as escrevi aqui mais cedo. Isso pode facilitar o movimento das duas enormes plataformas celestes. Raboniel, disse Navani pegando o caderno. Negocie comigo. Me ajude. Vamos juntar forças. Vamos fazer um tratado, eu e você, ignorando o ódio. Sinto muito. Mas a única chance de terminar esta guerra, exceto por uma descoberta entre nós, é fazer com que minha raça tome o controle de um retiro. Eu vou concluir meu trabalho com Irmani. Em última instância, ainda somos inimigas. E eu não estaria onde estou agora, capaz de contemplar uma solução diferente,
se não estivesse totalmente disposta a fazer o que me foi solicitado, independentemente do custo e independentemente da dor que causa. Navani reuniu forças. Eu não esperava outra coisa, Senhora dos Desejos. Embora isso me deixe triste. Impulsivamente, impulsivamente tentou controlar no ritmo da guerra. Não funcionou. O ritmo precisava de duas pessoas trabalhando juntas. Contudo, como resposta, Raboniel sorriu. Gostaria de dar algo a você, disse ela. Então saiu. Confusa, Navani se sentou à mesa, sentindo-se cansada. Aqueles dias de estudo intenso estavam começando a exauri-la. Teria sido egoísta passar tanto tempo fingindo ser uma erudita? O retiro não estava implorando por uma rainha? Sim. Teria sido maravilhoso encontrar um poder para usar contra ódio, mas Navani realmente achava que ela era capaz de resolver um problema tão complexo? Tentou voltar aos experimentos. Depois de uma hora, admitiu que a faísca não estava presente. Por mais que falasse de controle e organização, estava sujeita aos caprichos da emoção. Não conseguia trabalhar porque não estava no clima. Teria considerado isso uma bobagem, embora não abertamente, claro, se um dos seus eruditos houvesse dito algo similar. Ela se levantou abruptamente e sua cadeira caiu com um baque no chão. Pegara de Dalinar o hábito de andar de um lado para outro e se viu indo de uma extremidade à outra da pequena câmara. A certa altura, Raboniel apareceu na entrada acompanhada de duas cantoras em formas hábeis. A moldada acenou e as feminins entraram na sala. Carregavam um equipamento estranho que contava com duas placas metálicas finas e quadradas de cerca de 15 centímetros dos lados, com alguns sulcos e crenulados estranhos. As formas hábeis conectaram a mesa com grampos de modo que as placas de metal ficassem dispostas deitadas, uma de cada lado, com acréscimos ao espaço de trabalho. Esta é uma forma antiga de música entre minha raça, explicou Raboniel. Uma maneira de regozijar-se nos ritmos. Como um presente, decidi compartilhar as canções com você. Ela gesticulou e cantarolou para as duas cantoras, que lhe obedeceram de imediato, cada uma pegando um longo arco que parecia aqueles usados em instrumentos de corda. Ela os usaram nas laterais das placas de metal, que começaram a vibrar com tons profundos, embora tivesse uma textura mais áspera, potente e ressonante. Esses são os tons de honra e de ódio, pensou Navani. Só que aquelas eram as versões alteradas, que conseguiam harmonizar entre si. Raboniel se pôs ao lado de Navani. Em acompanhamento aos dois tons, ela tocou um ritmo alto com as duas baquetas e um pequeno tambor. A sequência de batidas se tornava alternadamente alta e majestosa, e então rápida e suave. Não era exatamente o ritmo da guerra, mas era o mais próximo que a música podia chegar dele, e vibrou através de Navani, alto e triunfante. Elas continuaram nisso por bastante tempo, até que Raboniel as mandasse parar, e as duas jovens cantoras, suando devido ao esforço de produzir vigorosamente os tons, logo reuniram as placas, soltando-as das laterais da mesa. Você gostou? Perguntou Raboniel. Gostei. Os tons formam uma cacofonia terrível quando combinados, mas, de algum modo, ao mesmo tempo são belos. Como nós duas? Como nós duas. Por meio dessa música, eu lhe concedo o título Voz das Luzes, Navani Collin, como é meu direito. Raboniel cantarolou de modo brusco, então fez uma mesura para Navani. Sem dizer mais nada, ela assinou para que as cantoras recolhessem o equipamento e partissem, e foi com elas. Sentindo-se sobrecarregada, Navani caminhou até o caderno aberto sobre a mesa. Ali, Raboniel havia usado a escrita feminina para discorrer a respeito dos experimentos
e sua letra estava se tornando bastante experiente. Navani compreendia a honra do que acabara de receber. Ao mesmo tempo, a achava difícil se orgulhar, o que significava um título ou respeito dos moldados, se a Toei ainda estava corrompida e seu povo dominado. Foi por isso que trabalhei tão duro nesses últimos dias, admitiu Navani para si mesma, sentada à mesa, para me provar para ela. Mas de que isso adiantava se não conduzia à paz? O ritmo da guerra vibrava através dela, prova de que era possível haver harmonia. Ao mesmo tempo, os tons que quase se chocavam contavam outra história. A harmonia poderia ser alcançada, mas seria extremamente difícil. Que tipo de emulsificador podia fazer com que pessoas se misturassem? Navani fechou o caderno, então voltou para os fundos da sala e pousou a mão no meio de cristal de Irmani. Eu tenho tentado dar um jeito de juntar os esplêndidos que foram divididos pela criação de Fabriais, sussurrou ela. Pensei que isso poderia agradar você. Nenhuma resposta. Por favor, disse Navani fechando os olhos e pousando a testa contra a parede. Por favor, me perdoe. Nós precisamos de você. Eu. A voz chegou à sua mente e Navani ergueu o olhar. Contudo, não conseguia ver a faísca da luz de Irmani no veio. Ou não estava presente, ou havia se tornado fraca demais para ser vista na sala iluminada. Irmani, chamou ela. Estou com frio, disse a voz baixa, quase imperceptível. Eles estão me matando. Raboniel falou que está desfazendo você. Se isso for verdade, eu vou, eu vou morrer. Espranos não podem morrer, disse Navani. Deuses podem morrer. Moldados podem morrer. Esprenos podem morrer. Se me transformar em outro ser, isso é morte, é escuridão. O cantor que você me prometeu, contudo. Às vezes posso vê-lo. Gosto de olhar para ele. Ele está com os radiantes. Ele teria feito um bom, um bom laço. Então se conecte a ele, exclamou Navani. Não consigo. Não consigo ver. Não consigo atravessar a barreira. E se eu te trouxer a luz das tempestades? Perguntou Navani. E infundi-la do mesmo jeito que estão infundindo luz do vazio. Isso desaceleraria o processo? Frio. Eles estão ouvindo. Eu estou com medo, Navani. Irmani, eu não quero morrer. E então silêncio. Navani ficou com aquela palavra sinistra, morrer, ecoando na mente. Naquele momento, o medo de Irmani parecia mais poderoso do que o ritmo da guerra. Precisava fazer alguma coisa além de ficar sentada, perdida em devaneios. Voltou para a mesa para rabiscar suas ideias. Qualquer ideia, não importava quão tola fosse, sobre o que poderia fazer para ajudar. Mas quando se sentou, notou uma coisa. O experimento interior estava ali, quase esquecido. Uma gema no meio da areia. Quando as cantoras instalaram as placas de metal, não deslocaram o trabalho de Navani. A música das placas havia feito todo o topo da mesa vibrar, o que fez a areia vibrar junto, e, portanto, os padrões se formaram sobre a mesa. Um padrão para a direita, um diferente para a esquerda, e um terceiro onde os dois se misturavam. Luz das tempestades, luz do vazio não eram apenas tipos de iluminação. Não eram apenas estranhos tipos de fluido. Eram sons,
vibrações. E, na vibração, ela encontraria seus opostos.